Bolívar Lamourie e Vanderlei Guilherme dos Santos. Bom, a aula de hoje dá continuidade a esta última unidade da disciplina, que tem por tema, por eixo, o problema metodológico do lugar das ideias e as continuidades e rupturas no interior do pensamento brasileiro. Na aula de hoje seguimos tema mais amplo do lugar das ideias, que foi o tema também da primeira aula desta unidade, sobre Roberto Schwartz, Maria Silvia Carvalho Franco, mas agora em uma chave teórica distinta e tratando mais especificamente da relação entre liberalismo e autoritarismo, ou, se preferir, nacional-estatismo no pensamento político brasileiro. Então aqui há um certo retorno à primeira unidade da nossa disciplina, o problema da relação entre Estado e sociedade na formação da ordem política brasileira, mas desta vez filtrado por apreciações de conjunto sobre a história das ideias e do pensamento político no Brasil. E como eu adiantei na aula passada, os nossos autores são dois pioneiros da ciência política institucionalizada no Brasil. O cientista político carioca Vanderlei Guilherme dos Santos, nascido e falecido no Rio de Janeiro, nascido em 1935 e falecido ano passado, 2019, e o cientista político mineiro, mais tarde radicado em São Paulo, Bolívar Lamourie, nascido em 1943 e vivo até hoje. Vou, como de costume, apresentar brevemente a trajetória de ambos, e em seguida passo aos textos, então, um texto mais amplo, depois aos textos. Vanderlei Guilherme dos Santos, nasceu em 1935 no Rio de Janeiro, formou-se na Universidade do Brasil e se vinculou, ainda jovem, ao antigo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, onde foi assistente da Cátedra de Filosofia a cargo de Álvaro Vieira Pinto, autor que inclusive já vimos neste curso. Nós veremos como o ISEB segue tendo certa influência no pensamento de Vanderlei Guilherme dos Santos pós-1964, em especial a figura de Guerreiro Ramos. Mas ele foi assistente do Álvaro Vieira Pinto na terceira e última fase do ISEB, quando o Guerreiro Ramos já não era mais membro do Instituto. Após o golpe de 1964, Vanderlei Guilherme dos Santos, como outros brasileiros da sua geração, incluindo aí Bolívar Lamourie, vai para os Estados Unidos e faz seu doutorado lá, retornando para o país com a bagagem da ciência política norte-americana, cuja, digamos, a base, até então predominante na sua Constituição havia sido a Revolução Behaviorista, mas que naquele momento vivia uma grande diversificação, digamos, teórica e metodológica, impulsionado por distintos movimentos teóricos, entre eles a teoria da escolha racional. E é uma ciência política que procurava afirmar a autonomia do político, em especial entendido enquanto político institucional, em relação ao social, e, portanto, a afirmação da autonomia da ciência política enquanto disciplina em relação a disciplinas próximas como a sociologia, a história, o direito, etc. Então ele retorna ao Brasil e é um dos fundadores do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, em 1969, e foi a sua figura predominante, a figura orientadora, fundamental na instituição durante muito tempo. E o IUPERJ, que era vinculado à Universidade Cândido Mendes, até os anos 2000 e pouco, 2010 mais ou menos, quando ele se desvincula,
e é vinculado ao ERJ, né, agora com o nome de IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos do Rio de Janeiro. Então, Vanderlei Guilherme dos Santos é uma figura-chave na institucionalização da ciência política no Rio de Janeiro e no Brasil, né, em grande medida em oposição à sociologia paulista, né, ou à escola sociológica paulista, que era, naquele momento, enfim, a cultura acadêmica predominante nas ciências sociais brasileiras, né? Na Universidade de São Paulo, o projeto intelectual do Florestan Fernandes, né, pressupunha uma certa hegemonia, um certo predomínio da sociologia, né, que foi em grande medida contestado por essa primeira geração da ciência política brasileira, da qual também faz parte Bolívar Lamounier, que tem uma passagem pelo IESP, embora depois vá se radicar em São Paulo. Bom, Vanderlei Guilherme dos Santos tem uma série de obras importantes, como, por exemplo, 1964, A Anatomia da Crise, cunhou também o conceito de cidadania regulada para pensar as políticas sociais do Estado brasileiro desde a era Vargas. Enfim, o livro Crise e Castigo, enfim, tem uma série grande de obras, a última delas, A Democracia Impedida, né, em 2017, né, já na esteira do processo de crise que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né. Entre muitos outros artigos acadêmicos de intervenção. Entre essas obras, pegando a sua primeira fase, né, que nos ocupa, o livro Paradigma e História, a Ordem Burguesa na Imaginação Social Brasileira, da qual discutiremos o capítulo A Praxis Liberal no Brasil, que é um livro de 1978. Né? Já Bolívar Lamounier se formou no Departamento de Ciência Política da Universidade de Minas Gerais, UMG, um departamento pioneiro na ciência política brasileira, originalmente vinculado, né, foi um desdobramento da Faculdade de Direito, né, da UFMG, mas que depois se consolida, mais ou menos na mesma época do IUPERJ, como um departamento independente. Né. O Bolívar tem uma passagem pelo Rio de Janeiro, vinculado ao IUPERJ, depois vai para São Paulo, onde ele também tem uma passagem pelo SEBRAP, né, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, onde ele desenvolve uma série de estudos eleitorais importantes em meados dos anos 70, com a emergência do MDB como força opositora efetiva, né, no processo de transição. E vai ter uma carreira longa e com vínculos institucionais muito variados, né. Ele foi membro da comissão que elaborou o primeiro anteprojeto de Constituição brasileira, né, nomeada pela Presidência da República em 85, também esteve vinculado ao Conselho de Orientação Política e Social da Fiesp, entre 89 e 2001, foi o diretor fundador do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo, IDESP, né? E também esteve vinculado aqui ao nosso CESOP, né? Foi membro do seu conselho diretor nos anos 90, né? Entre outros vínculos. Escreveu regularmente por muitos anos em diferentes jornais, se destacando como um dos cientistas políticos, digamos, mais proeminentes do Brasil, da transição em diante. Bom, apresentados os dois autores, suas trajetórias, vamos então aos textos e ao seu contexto imediato, que é o contexto da ditadura militar, nos anos 70, onde o debate sobre o autoritarismo, né, o caráter autoritário do Estado, da ordem política brasileira, era um tema central de uma série de pesquisas e intervenções intelectuais. Vimos, por exemplo, o impacto que teve a segunda edição dos Donos do Poder, de Raimundo Fauro, nesse contexto, em meados dos anos 70, né? E havia uma série de perspectivas tentando dar conta disso, desde uma sociologia política como a de Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil, né, que nós também discutimos no curso, até as primeiras teses de doutorado dos cientistas políticos brasileiros formados nos Estados Unidos, também as primeiras defendidas no Brasil, em programas como o
o da UFMG, o do UPERJ, mesmo também o de Ciência Política na USP, né? Onde Francisco Verfort, por exemplo, que nós também vimos, foi uma figura importante. Então esse era um debate central. Mas também já começava a se esboçar um outro debate que era da transição, né? A partir de 1974, né? Até o final dos anos 70, né? Ficava claro que o regime militar começava um caminho de transição lenta, gradual e segura, como diria o presidente ditador general Ernesto Geisel, né? No final não foi tão segura como os militares queriam, mas foi em grande medida gradual e conduzida pelo alto, apesar das greves depois, 79, 80, apesar das diretas já em meados dos anos 80, digamos, foi um processo em grande medida pactuado pelo alto, como nós já vimos, né? Então havia uma série de discussões, né? Primeiro sobre como entender, né, o caráter autoritário, né, persistentemente autoritário da ordem política do Estado no Brasil e quais eram as perspectivas daquela liberalização, mais tarde daquela transição democrática que se avizinhava, né? Nesse sentido, né, o programa intelectual dessa primeira geração de cientistas políticos brasileiros era, como eu já mencionei, o de afirmar a autonomia do fenômeno político em relação às determinações sociais, né, sobretudo as determinações de classe, como pressupunha uma sociologia marxizante, que eles procuravam combater, valendo-se das ferramentas teórico-metodológicas da ciência política norte-americana, né, mas, ao mesmo tempo, mostrar que a disciplina, né, relativamente nova, que eles estavam institucionalizando no Brasil, a ciência política, tinha uma história no Brasil, tinha uma tradição no Brasil que se materializava na tradição do ensaio do pensamento político brasileiro, na tradição ensaística e no pensamento político brasileiro. Então era estratégico, de certa maneira, para a ciência política em constituição naquele momento, para se diferenciar, inclusive, da sociologia, mostrar que havia uma tradição de reflexão, de pensamento sobre a política no Brasil, que vinha desde o Império. E é interessante, né? Porque se Florestan Fernandes, nos anos 50, no seu intento de institucionalizar a sociologia, procurava promover uma ruptura com o ensaio, afirmando o seu caráter pré-científico e diletante, né? Querendo contrapô-lo a uma sociologia, uma sociologia científica e metodologicamente rigorosa, por exemplo, em sua polêmica naquele momento com Alberto Guerreiro Ramos. Em meados dos anos 70, cientistas políticos como Vanderlei Guilherme dos Santos, e não por acaso, neste caso, influenciado por Guerreiro Ramos, né, mas não só nessa perspectiva, o próprio Bolívar, como veremos, diverge substantivamente do Vanderlei Guilherme, né, vão procurar retomar, revalorizar a tradição do ensaio para afirmar a autonomia da ciência política em relação à sociologia. Tá? Então tem esse jogo de disputa institucional e intelectual que está por trás dessa retomada da pesquisa, ou melhor, da valorização do estudo do pensamento político brasileiro e a inauguração, quase concomitante com a formação da ciência política, de um campo de estudos de história do pensamento político e que, portanto, ao lado do estudo das instituições políticas brasileiras, é um campo fundador da ciência política no Brasil. Eu estou aqui apelando a uma narrativa, de certa maneira, hegemônica da ciência política, feita em grande medida desde Rio e Minas Gerais, né? Em trabalhos como, por exemplo, o da Maria Cecília Espina Forjás, em 1997, entre outras apreciações sobre a história institucional do campo, mas que tem recebido algumas contestações, né? Porque, por exemplo, na USP havia uma tradição de ciência política que datava dos anos 50, na figura do Lorival Gomes Machado, e nos anos 60 com figuras como a Paula Beigelman, uma das pioneiras do estudo de instituições políticas no Brasil, e, claro, Francisco Verfort, Maria do Carmo Campelo de Souza, entre outros. Tá? Mas só para situar um pouco o porquê
que autores como Vanderlei Guilherme dos Santos e Bolívar Lamonnier vão começar suas trajetórias com trabalhos sobre pensamento político brasileiro. Havia uma preocupação de entender a história política brasileira, a persistência do autoritarismo, e havia também uma preocupação de afirmar a ciência política e a autonomia do estudo do político, do fenômeno político no Brasil. Bom, então, posto o contexto mais amplo, entremos então nos textos, né? O título do ensaio, né, no caso o capítulo, né, de Vanderlei Guilherme dos Santos, a praxis liberal no Brasil, já nos coloca aí dois problemas, né? O que ele entende por praxis e o que ele entende por liberalismo, né? Então, bom, praxis não deve ser entendido aqui no sentido marxista da unidade entre teoria e prática, como postulado por Marx nas teses contra Feuerbach, etc. É um uso mais amplo e, de certa maneira, mais pontual, né, do conceito, no qual, digamos, praxis se refere à prática política, né? A ação política, e, portanto, o pensamento político aqui é aquele pensamento orientado para a ação política, a ação que procura intervir não apenas na disputa pelo poder político, mas na conformação do Estado e das relações entre Estado e sociedade, etc. Então ele está preocupado com aquele pensamento político voltado, né, para o interessado, né, na ação e na intervenção políticas, né? Então ele procura pensar as peculiaridades da praxis liberal no Brasil, né? Então vamos entender também o que ele entende aqui por liberalismo, né? Essa grande tradição do pensamento político europeu, ocidental, que é de certa maneira a matriz dominante, né? Poderíamos dizer, no caso do Vanderlei, mas poderíamos dizer inclusive hegemônica, das narrativas sobre a modernidade e da modernidade. O liberalismo é a vertente dominante, a narrativa dominante sobre a modernidade e, enfim, a vertente dominante do projeto moderno, né? Que é um ponto que eu não vou poder aprofundar muito, mas que me serve como gancho para me referir a outro termo que está no título do livro, né? Paradigma História, a ordem burguesa na imaginação social brasileira. Ou seja, o liberalismo está muito ligado a este paradigma, né, como diria o Vanderlei Guilherme dos Santos, da ordem burguesa como horizonte de conformação da sociedade, das relações entre sociedade e Estado, né, baseada na liberdade individual, né, nos direitos civis e políticos, nas garantias dos cidadãos contra o arbítrio, seja ele privado ou estatal, e na conformação de um mercado econômico, né, como base não só das relações econômicas, mas também da própria organização social, né, e nessa distinção entre Estado, né, e mercado como os dois polos que organizam a modernidade burguesa, né. Esse horizonte, segundo Vanderlei Guilherme dos Santos, foi o horizonte predominante na história do pensamento político brasileiro desde o século XIX. Foi o horizonte predominante das elites políticas e sociais brasileiras desde a fundação do Estado independente. Isto é, não houve no Brasil, né, a concorrência, né, na formação do Estado imperial, no período que se segue a independência, entre a ordem burguesa como paradigma e um paradigma anterior, digamos, de defesa do legado colonial, da ordem, de uma ordem, enfim, medieval, etc., pré-moderna, pré-burguesa, como você poderia encontrar até em países hispano-americanos, né? Ele não cita, mas poderíamos pensar no caso do México, por exemplo, na controvérsia em torno da Igreja Católica, entre outros casos, né? Ou na Europa, na época da Revolução Francesa, né? De modo mais evidente. Isto no Brasil não aconteceu, né?
ou seja, ao longo de um período aí de mais de um século e meio, a ordem burguesa foi o paradigma dominante no pensamento político das elites brasileiras. Mas, por outro lado, essas elites sempre tiveram que lidar com o fato de que o Brasil ocupava um lugar periférico na ordem internacional e era uma sociedade, né, enfim, por conta do seu legado colonial, muito diferente das sociedades burguesas que lhe serviam justamente de paradigma. Essa ordem burguesa como horizonte tinha um certo paradigma do que era ser uma sociedade moderna e burguesa, que não era certamente a nossa ex-metrópole decadente, Portugal, a Inglaterra, a França, mais tarde, já no século XX, os Estados Unidos. E, nesse sentido, o contraste entre este horizonte de modernidade, esse paradigma, e a realidade nacional, né, sempre deixou claro para as elites brasileiras que havia um fosso a ser superado para que a sociedade brasileira pudesse atingir este horizonte histórico. E, nesse sentido, se colocava o problema da relação entre meios e fins, ou seja, quais eram os meios políticos, institucionais e, podemos dizer também, ideológicos adequados para que o Brasil pudesse atingir o paradigma da ordem burguesa moderna. Né? Uma sociedade que partia de uma ordem social escravocrata, predominava o latifúndio, majoritariamente rural, onde a política estava em termos, em grande medida, familiares, etc, etc, etc. E havia uma tradição nesse sentido que era anterior à independência, à própria independência, que dava uma certa resposta, que era a tradição que vinha da Ilustração portuguesa, né, e sobretudo na sua, digamos, na sua vertente dominante, que era o absolutismo esclarecido pombalino, né, em referência ao Marquês de Pombal. Nós já vimos algo sobre isso quando falamos, por exemplo, do Visconde do Uruguai e também de Raimundo Faoro. Né? Ou seja, Portugal também lidou com o problema do seu relativo atraso em relação à ilustração europeia e à modernidade burguesa na Europa, e surgiu no final do século XVIII, desde o aparelho de Estado da monarquia portuguesa, uma resposta nesse sentido, na figura do Marquês de Pombal, que era justamente a de uma política ilustrada imposta à sociedade de cima para baixo, desde o Estado, e que se pautava por uma política prudente, cautelosa, de reformas graduais, que preservassem a ordem política, conduzindo a sociedade pelo caminho da modernidade burguesa. Né? E este critério na relação entre meios e fins que vai predominar na formação do Estado brasileiro, sobretudo durante a hegemonia dos Saquaremas, né? Como nós vimos com o Visconde do Uruguai e mais tarde, de maneira um tanto nostálgica, com o Oliveira Viana, que lá são personagens que aparecem aqui no texto do Vanderlei. Né? Essa tradição que moldou o Estado brasileiro, que justamente partia do pressuposto de que esta era uma sociedade politicamente amorfa, onde os pressupostos históricos, né, que na Inglaterra e nos Estados Unidos, em particular, deram origem a noções de cidadania, direitos e garantias individuais, civis e políticos, não estavam dados, uma sociedade fragmentada, amorfa, onde prevalecia o arbítrio privado, etc, etc. Este caminho para a modernidade burguesa, o Vanderlei Guilherme dos Santos vai chamar de autoritarismo instrumental. E por que instrumental? Justamente porque o caráter autoritário, de cima para baixo, né, ele é visto como um meio para se atingir um fim que é a ordem liberal burguesa. Ele não é necessariamente antiliberal, ele é antiliberal no meio, nos métodos, mas não nos seus fins. Ele não quer fazer uso do autoritarismo para preservar uma ordem pré-moderna, mas para que se possa atingir uma ordem moderna de maneira segura, né, e adequada
à realidade, às necessidades da realidade local. Portanto, aqui o critério que legitima, né, o autoritarismo instrumental é, digamos, a necessidade de adaptar as ideias estrangeiras importadas às particularidades e necessidades da realidade local nacional. Por outro lado, né, também no período pós-independência, se forma um outro paradigma, né, para lidar com esse mesmo problema, uma outra tradição, que é aquela que ele identifica como de reificação institucional, que justamente ele identifica com a tradição liberal mais propriamente dita, né? Os liberais doutrinários dos anos 1820 e 1830, o Partido Liberal entre a regência e o Segundo Reinado, né? E o liberalismo republicano, né, dominante na Primeira República. Esta tradição fazia um diagnóstico inverso em termos de relação entre meios e fins, ou seja, para se atingir uma sociedade burguesa moderna, calcada na livre iniciativa e nos direitos e garantias individuais, um Estado interventor, autoritário, né, e que cerceasse a sociedade e o mercado eram instrumentos absolutamente inadequados. Né? Era preciso adotar as instituições, né, as instituições políticas, jurídicas e a orientação ideológica próprias às sociedades liberais que nos serviam de modelo. Né? Então, o federalismo de inspiração norte-americana, o parlamentarismo de inspiração britânica, o presidencialismo, também segundo o modelo estadunidense, né, o constitucionalismo, né, de raiz liberal, etc., liberando as energias da sociedade e do mercado de modo a construir uma sociedade efetivamente burguesa e moderna. Ou seja, boas instituições moldariam e impulsionariam bons comportamentos e transformariam a sociedade. Então, as instituições não deveriam ser, as instituições não deveriam ser moldadas pela sociedade, mas elas deveriam moldar e transformar a sociedade. Ou seja, uma aposta, né, na transformação política por meios institucionais. Daí ele chamar de reificação institucional, e aqui claramente há um certo viés normativo, negativo, né? Na medida em que ele considera, o Wanderlei Guilherme dos Santos considera que esse modo de pensar o problema entre ideias, instituições e a realidade nacional dava, de certa maneira, vida própria, reificava, né, as instituições, como se elas tivessem a capacidade de por si mesmas, transformar a sociedade a qual se aplicavam. Né? Então, essas duas grandes tradições do pensamento político brasileiro, que equacionavam o problema do paradigma moderno e da realidade nacional de maneiras opostas, foram as duas tradições predominantes, né? Desde o Império até pelo menos 1964. Assumindo diferentes formas e também diferentes, digamos, cristalizações ao longo do espectro ideológico. Né? Então você tem a disputa entre Saquaremas e Saquaremas e Luzias, né, conservadores e liberais, no Império. Né? Essa distinção é posta em crise, né, por dois grandes problemas, né? A abolição da escravidão e a mudança de forma de governo, monarquia e república, e aí você tem algumas divisões, né? Você tem, por exemplo, liberais que aderem ao abolicionismo como Nabuco, mas se mantém fiéis à monarquia, republicanos que querem transformar a forma de governo, mas se mantêm, no mínimo, ambíguos em relação à escravidão, né? No final das contas, a solução, enfim, desagrada a ambos, né? Você tem a abolição da escravidão e proclamação da República. Você tem aí, a partir daí, um período de predomínio do liberalismo, mas onde as soluções também variam muito. Então você tem um liberalismo, digamos assim, mais pragmático, encarnado
uma figura como Campos Salles, que por meio da política dos governadores, né, e da acomodação das oligarquias regionais na institucionalidade liberal, né, dá estabilidade àquela república e que se imaginava bastante fiel, inclusive, à tradição liberal, e, de outro lado, um liberalismo, de alguma maneira, evocava a tradição doutrinária dos primeiros tempos do Estado brasileiro, uma figura como Rui Barbosa, né, que era um abolicionista já há muito tempo, foi um republicano tardio, era monarquista até quase o final do Império, que denunciavam como a política oligárquica havia pervertido, né, a pureza das instituições e do constitucionalismo liberal, né, por exemplo, nas suas campanhas civilistas, etc. Depois, quando este ordenamento liberal republicano entra em crise, você tem uma reafirmação da tradição do autoritarismo instrumental nos autoritários corporativistas dos anos 20 e 30, né, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, entre outros, que encontram no varguismo e no Estado Novo, né, a realização do seu horizonte político, ou seja, um Estado autoritário, corporativista, paternalista, que de alguma maneira conduziria a sociedade brasileira pelo alto, pelas necessidades da modernidade, incluindo aí a industrialização, né? E de certa maneira no pós-Estado Novo você tem um outro rearranjo, né, com a tradição do liberalismo, né, mais ortodoxo, encarnada na UDN, né, e no seu reiterado antivarguismo, de outro lado a tradição do autoritarismo instrumental encontrando uma encarnação nacional estatista no trabalhismo varguista, inclusive a esquerda, né, com expressões ideológicas como, por exemplo, ISEB, né, e de alguma maneira contando com uma adesão ainda que tardia dos próprios comunistas brasileiros, né, a este horizonte nacional estatista, em que o autoritarismo instrumental acabava sendo como que um instrumento de aceleração histórica, né, das transformações da sociedade brasileira, tendo-se em vista ainda o paradigma da ordem burguesa, mesmo que radicalizado à esquerda. E de outro lado, né, a ironia de que a UDN, né, o partido nominalmente afim às tradições liberais, do constitucionalismo liberal, das liberdades individuais, da luta contra o Estado Novo, sendo o partido subversivo e golpista por excelência desse período, né? Justamente em nome desse horizonte, justificando, né, a permanente tentativa de subverter a ordem estabelecida, justamente porque, nesta leitura do denismo, seria uma ordem conspurcada pelo estatismo varguista, pelo populismo, etc., etc., né? E depois de 64, segundo Vanderlei Guilherme dos Santos, haveria uma crise do paradigma da ordem burguesa, em grande medida porque ele se concretiza, ou seja, a sociedade brasileira se moderniza, se industrializa, se urbaniza, só que essas transformações que, digamos, materializam uma sociedade capitalista, industrial, etc., não vêm acompanhadas mais de uma perspectiva democrática, né, de ampliação da cidadania e dos direitos. Pelo contrário, né, passa a estar associada a uma restrição, uma compressão do espaço da sociedade civil e dos direitos e das liberdades democráticas. Nesse sentido, a promessa do autoritarismo instrumental, em parte se cumpre, mas em grande medida também se frustra. E nesse sentido, os setores progressistas, né, e de esquerda, que parte dos quais no pré-64 apostavam no Estado, né, como instrumento de transformação social, passam a colocar em questão o caráter autoritário dessa ordem política, né, ao mesmo tempo que também, na medida em que o capitalismo se cumpre, né, no Brasil como
como, digamos, paradigma da ordem social, mas ao mesmo tempo frustra as expectativas de progresso e democráticas que se colocavam nele, esse, digamos, espectro à esquerda passa a olhar para além da ordem burguesa, né? Pensando até em termos de socialismo democrático, etc. E por outro lado, os liberais, né? Também, que haviam em 64 apoiado o golpe, né? Também já não se contentam com um Estado autoritário que de alguma maneira limitaria as potencialidades do mercado, da livre iniciativa, etc. Né? Portanto, há aí também um questionamento pelo ângulo dos liberais desse caminho do autoritarismo instrumental que, digamos, não era mais capaz de levar adiante a consolidação de uma ordem burguesa, em parte porque já havia se consolidado e em parte também porque a bloqueava pelo seu próprio caráter autoritário, né? Bom, passando ao texto de Bolívar Lamonnier, né, nós vamos ver em medida do argumento inverso. Ele está olhando aqui um período mais específico, que é o da Primeira República, e a formação do que ele chama de um pensamento político autoritário, né? E o que ele entende por esse pensamento político autoritário? Exatamente um pensamento político antiliberal. Antiliberal não apenas do ponto de vista dos instrumentos, né, políticos e institucionais que defendia, mas também do ponto de vista do seu horizonte, dos seus horizontes históricos mais amplos, do seu horizonte de sociedade último, né? Para Bolívar Lamonnier, este pensamento se alimentava de fontes heterogêneas do pensamento da direita antiliberal europeia, tais como o organicismo, a visão organicista da sociedade como um organismo vivo, né? Um pensamento hierárquico, que defendia a necessidade de uma ordem social estratificada, né? Um pensamento corporativista, né? Que defendia a representação não com base na cidadania individual, mas com base nos grupos profissionais e ocupacionais, né? Entre outras vertentes, né? Que influenciaram todo o espectro da direita e da extrema-direita no entreguerras, enfim, como o corporativismo católico, o nazifascismo, etc. Então é esse caldo de cultura, este fundo comum de inspirações antiliberais que teria alimentado o pensamento dos autores autoritários como Oliveira Viana, como o já citado também Azevedo Amaral, né? Como Francisco Campos, né? Famoso constitucionalista mineiro, né? O principal redator da Carta da Polaca, da Constituição de 1937, entre outros autores, né? Portanto, aqui não haveria uma divergência com o liberalismo apenas em termos de meios, mas também em relação a fins. A sociedade, o horizonte societal que estes autores teriam não seria da ordem burguesa, liberal e capitalista, como defendia Vanderlei Guilherme dos Santos, mas sim o de uma sociedade organicista, baseada numa rígida hierarquia social, numa representação corporativista, né, em corpos intermediários organizados pelo Estado, e que, portanto, restringiria ou mesmo suprimiria o espaço do mercado e da livre iniciativa, né? E aqui Bolívar Lamonnier propõe a distinção entre uma ideologia de Estado, por um lado, uma ideologia que vê a sociedade como sendo tutelada e dirigida pelo Estado, e, portanto, a sociedade apenas ganha forma por meio e a partir do Estado, né? Uma ideologia que, portanto, glorifica o papel e a centralidade do Estado, e, do outro lado, ideologias
societais ou de mercado, onde o mercado é justamente, deveria ser, o eixo articulador, né, que organiza a vida social e que limita, portanto, o papel do Estado. Né? Nesse segundo polo estaria a tradição liberal em seu conjunto, tanto o liberalismo na época do Império, que, digamos, havia oposto, né, ao predomínio Saquarema, estatista, etc., como o liberalismo da Primeira República. Teria sido a única época em que o Brasil viveu efetivamente um predomínio de instituições e da ideologia liberal, né? Liberais, perdão. E no outro polo das ideologias de Estado, justamente o pensamento autoritário, né? Tanto na sua tradição saquarema brasileira, como também nas influências organicistas, corporativistas, conservadoras ou reacionárias que viriam da Europa do início do século XX, né? Que justamente procuravam criticar a modernidade, sobretudo nas suas encarnações anglo-saxãs, né? Na Inglaterra e dos Estados Unidos, que serviam como paradigmas para as ideologias de mercado, né? O liberalismo como praticado no Brasil na Primeira República, né? Então aqui há claramente uma polêmica com Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Quer dizer, onde de um lado um contrapõe autoritarismo instrumental e reificação institucional, o outro contrapõe ideologias de Estado e de mercado, né? E há também modos distintos de, inclusive, pensar a história do pensamento político brasileiro. Ambos têm um ponto em comum, que é a rejeição de um paradigma que eles associam com Florestan Fernandes, no qual a história das ideias no Brasil deve ser entendida de maneira estritamente institucional ou institucionalista, ou seja, né, por institucionalismo eu entendo o seguinte: o advento da universidade, da instituição universitária, representaria um corte entre um passado representado pelo ensaísmo, né, pré-científico e diletante, e um presente ou um futuro das ciências sociais, científicas, rigorosas, etc. Ambos rejeitam esse equacionamento. Ambos também são críticos de um paradigma que eles consideram sociológico ou sociologizante, para o qual as ideias, as ideologias e o pensamento seriam, digamos, epifenômenos das classes sociais, estariam necessariamente ligados a determinadas classes sociais, que eles associam, de certa maneira, com o marxismo, que eles também associavam com esse predomínio da sociologia paulista. Agora, quanto ao modo de equacionar, né, o pensamento político, o Bolívar associa a abordagem do Vanderlei a Guerreiro Ramos, né, e ao que seria um paradigma histórico nacionalista, que justamente procura reconstituir a história das ideias no Brasil, mas tendo como eixo, né, ideológico o nacionalismo. E, de certa maneira, o Vanderlei Guilherme dos Santos associa explicitamente ao Vanderlei Guilherme, né? Isso é claro no texto. Perdão, o Vanderlei Guilherme se associa explicitamente a Alberto Guerreiro Ramos, isso é explícito no seu texto, mas o Bolívar justamente procura separar, né, essa abordagem histórica do pensamento brasileiro da sua inclinação nacionalista, ou seja, né, o critério, né, nacional como paradigma para pensar as relações entre ideias e a realidade local, né? Ideias universais ou ocidentais e a realidade local. Ou seja, onde Guerreiro Ramos e Vanderlei Guilherme dos Santos procuram, né, defender, né, autores como Oliveira Viana, Alberto Torres, etc., justamente porque estes procurariam adaptar as ideias importadas à realidade nacional, Bolívar se distancia dessa postura e procura justamente revalorizar
à tradição liberal por procurar adaptar a sociedade brasileira e reformá-la, tendo como horizonte as ideias importadas, sobretudo aquelas vinculadas ao liberalismo anglo-saxão. Portanto, quer dizer, aqui há de um lado uma proximidade maior do Vanderlei Guilherme dos Santos com a tradição nacional estatista, né? Ainda que distanciando-se das suas consequências politicamente autoritárias, e no caso de Bolívar Lamounier, há uma clara afinidade com a tradição liberal brasileira, né? Inclusive com a crítica parlamentarista ao presidencialismo brasileiro, etc, etc. Né? Quer dizer, não é por acaso que o Bolívar depois vai apostar na reforma política e nas reformas liberalizantes dos anos 90, etc., como caminho para o ingresso definitivo do Brasil na modernidade e na ordem internacional globalizada, etc, etc. E o Vanderlei Guilherme dos Santos sempre vai ser muito crítico, muito cético em relação a esse horizonte, e não por acaso vai se identificar nos anos 2000, em grande medida, com as reformas sociais empreendidas pela era Lula, né, que na visão dele de alguma maneira conciliariam, né, a tradição nacional estatista, apesar de o PT ter sempre sido muito crítico em relação a essa tradição, mas ao mesmo tempo alargando a cidadania para além dos limites da cidadania regulada que ele, Vanderlei Guilherme dos Santos, havia identificado no corporativismo da era Vargas, né? Então, digamos, as escolhas teórico-metodológicas aqui também estão associadas a diferentes posições político-ideológicas, né? Não por acaso, nas suas reconstituições da história do pensamento brasileiro, ambos revelam, né, Vanderlei Guilherme dos Santos e Bolívar Lamounier, afinidades com tradições distintas, né? De um lado, com a tradição do autoritarismo instrumental, né, e o seu critério nacionalista para pensar o lugar do Brasil no mundo, a relação entre a realidade local e as ideias importadas, e, do outro lado, a tradição liberal e a sua ênfase na reforma institucional como caminho para aproximar a realidade local do paradigma ocidental. Como leituras complementares, já finalizando, eu recomendaria alguns artigos de Christian Lynch, professor Christian Lynch do Rio de Janeiro. Um deles chama-se Por que Pensamento e Não Teoria, de 2013, publicado na revista Dados, e outro, salvo engano, publicado na mesma revista, já mais recentemente, em 2015, 2016, Cartografia do Pensamento Político Brasileiro, em que ele, a partir desses estudos pioneiros, faz todo um mapeamento dos trabalhos e das diferentes formas de pensar o pensamento brasileiro a partir de um estudo, de uma cartografia, né, de um mapeamento das teses e dissertações que têm sido feitas na área desde então.